Fala, Renate, eu sou o Paulo e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo e análise do livro Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. E antes da gente começar esse vídeo aqui, o resumo que é bem legal que eu preparei aqui para vocês, eu quero te pedir para deixar um like nesse vídeo que isso me ajuda e te convidar a me seguir lá no Instagram caso você ainda não siga. O link do Instagram tá na descrição desse vídeo. Bom, Carolina Maria de Jesus era uma anônima até o lançamento do seu primeiro livro, Quarto de Despejo. Ele foi publicado em agosto de 1960. A obra era uma reunião de cerca de 20 diários escritos pela mulher negra, mãe solteira, pouco instruída e moradora da favela de Canindé, em São Paulo. Quarto de Despejo foi um sucesso de vendas e de público porque lançou um olhar original da favela e sobre a favela. Traduzido para 13 idiomas, Carolina ganhou o mundo e foi comentada por grandes nomes da literatura brasileira como Manuel Bandeira, Raquel de Queiroz e Sérgio Milliet. No Brasil, os exemplares de Quarto de Despejo alcançaram a tiragem de mais de 100 mil livros vendidos em um ano. A gente vai agora para o resumo do livro. O livro de Carolina Maria de Jesus narra de modo fiel o cotidiano passado na favela. Em seu texto, vemos como a autora procura sobreviver como catadora de lixo na metrópole de São Paulo, tentando encontrar naquilo que alguns consideram como sobra o que a mantenha viva. Os relatos foram escritos entre 15 de julho de 1955 e 1º de janeiro de 1960. As entradas no diário são marcadas como dia, mês e ano e narram aspectos de rotina de Carolina. Muitas passagens sublinham, por exemplo, a dificuldade de ser mãe solteira nesse contexto de extrema pobreza. Lemos num trecho presente no dia 15 de julho de 1955 assim: Aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização de nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Carolina era mãe de 3 filhos e dava conta de tudo sozinha. Para conseguir alimentar e criar a família, ela se desdobra trabalhando como catadora de papelão, metal e como lavadeira. Apesar de todo o esforço, muitas vezes sente que não dá conta. Nesse contexto de frustração e extrema pobreza, é importante sublinhar o papel da religiosidade. Diversas vezes ao longo do livro, a fé aparece como um fator motivador e impulsionador da protagonista. Há passagens que deixam bem clara a importância da crença para essa mulher lutadora. Ela diz assim: eu estava indisposta, resolvi me benzer. Abri a boca 2 vezes, me certifiquei que estava com mal olhado. Carolina encontra na fé a força, mas também muitas vezes explicação para situações cotidianas. O caso que eu acabei de citar é bastante ilustrativo, como uma dor de cabeça é justificada por algo da ordem espiritual. Quarto de Despejo explora os meados da vida dessa trabalhadora mulher e transmite a dura realidade de Carolina, o constante esforço contínuo para manter sua família de pé sem passar por maiores necessidades. Diz assim também: saí indisposta com vontade de deitar, mas o pobre não repousa. Não tem o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente, ia maldizendo a sorte. Catei 2 sacos de papel. Retomei depois, catei uns ferros, umas latas e lenha. Por ser a única a prover o sustento da família, Carolina trabalha dia e noite para dar conta da criação dos filhos. Os seus meninos, como ela costuma chamar, passam muito tempo sozinhos em casa e vira e mexe são alvos de críticas da vizinhança que dizem que as crianças são mal educadas. Embora nunca se diga com todas as letras, a autora atribui a reação das vizinhas com seus filhos pelo fato dela não ser casada. Diz assim: elas aludem que eu não sou casada, mas eu sou mais feliz do que elas. Elas têm marido. Ao longo da escrita, Carolina sublinha que sabe a cor da fome e ela seria amarela. A catadora teria visto o amarelo algumas vezes ao longo dos anos e essa era uma daquelas sensações que ela mais tentava fugir.
Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo se normalizou aos meus olhos. Além de trabalhar para conseguir comprar comida, a moradora da favela do Canindé também recebia doações e buscava resto de alimentos nas feiras, até no lixo quando era preciso. Era uma das suas entradas no diário. Ela comentou assim: a tontura do álcool nos impede de cantar, mas a da fome nos faz tremer. Eu percebi que é horrível de ter só ar dentro do estômago. Pior do que a fome dela, a fome que mais doía era a que assistia nos filhos. E é assim, tentando escapar da fome, da violência, da miséria e da pobreza, que se constrói o relato de Carolina. Acima de tudo, Quarto de Despejo é uma história de sofrimento e resiliência, de como a mulher lida com todas as dificuldades impostas pela vida e ainda consegue transformar em discurso toda a situação limite vivida. Agora a gente vai fazer uma análise do livro Quarto de Despejo. Quarto de Despejo é uma leitura dura, difícil, que expõe situações críticas de quem não teve a sorte de ter acesso a uma mínima qualidade de vida. Extremamente honesto e transparente, vemos na fala de Carolina a personificação de uma série de falas possíveis de outras mulheres que se encontram igualmente em uma situação social de abandono. A gente destaca agora alguns pontos-chave para a análise do livro. O estilo de escrita de Carolina. A redação de Carolina, que é a sintaxe do texto, por vezes foge ao português padrão e por vezes incorpora palavras rebuscadas que ela parece ter aprendido com suas leituras. A escritora, em diversas entrevistas, se identificou como uma autodidata e disse que aprendeu a ler e a escrever com os cadernos e livros que recolhia nas ruas. Na entrada do dia 16 de julho de 1955, por exemplo, vemos uma passagem onde a mãe diz para os filhos que não há pão para o café da manhã. Convém observar o estilo da linguagem utilizada. Diz assim: 16 de julho de 1955. Levantei, obedeci a Vera Eunice. Fui buscar água, fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Em termos textuais, vale sublinhar que há falhas como a ausência de acento em água e erros de concordância, comer se aparecessem no singular, quando a autora se dirige aos filhos no plural. Carolina transparece o seu discurso oral e todas essas marcas na escrita ratificam o fato de ter sido efetivamente a autora do livro, com as limitações do português padrão de quem não frequentou integralmente a escola. A postura da autora. Superando essa questão da escrita, escrito com palavras simples e tom coloquial, Carolina lida com uma situação dificílima: não ser capaz de colocar pão à mesa pela manhã para os filhos. Ao invés de lidar com o pesar da cena de modo dramático e depressivo, a mãe é assertiva e escolhe seguir em frente encontrando a solução provisória para o problema. Muitas vezes ao longo do livro, esse pragmatismo aparece como uma tábua de salvação onde Carolina se agarra para avançar nos seus afazeres. Por outro lado, inúmeras vezes ao longo do texto, a narradora se depara com a raiva, com o cansaço e com a revolta de não se sentir capaz e nutrir as necessidades básicas da família. Ela diz assim: eu fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para Vera Eunice, e os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo. Estou sempre em falta. A importância do livro como uma crítica social. Além de falar sobre o seu universo pessoal e seus dramas cotidianos, o livro Quarto de Despejo também teve um importante impacto social porque chamou a atenção para a questão das favelas, que até então era um problema ainda embrionário na sociedade brasileira. Foi uma oportunidade de se debater tópicos essenciais como saneamento básico, recolha de lixo, água encanada, fome, miséria e, em síntese, a vida em um espaço onde até então o poder público não havia chegado. Muitas vezes ao longo dos diários, Carolina transparece o desejo de sair dali. Ou se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. O papel da mulher nas camadas mais marginalizadas da sociedade.
Quarto de Despejo também denuncia o lugar da mulher nesse contexto social. Se Carolina muitas vezes se sente vítima de preconceito por não ser casada, por outro lado, ela agradece o fato de não ter um marido que, para muitas daquelas mulheres, representava a figura do abusador. A violência que faz parte do cotidiano das suas vizinhas e é testemunhado por todos ao redor, inclusive as crianças. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam a vida de escravas indianas. Eu não casei e não estou descontente. Sobre a publicação do Quarto de Despejo. Quem descobriu Carolina Maria de Jesus foi o repórter Audálio Dantas, quando foi produzir uma reportagem no bairro do Canindé. Por entre os becos da favela que crescia à beira do Tietê, Audálio encontrou uma senhora com muita história para contar. Carolina mostrou cerca de 20 cadernos encardidos que guardava no seu barraco e os entregou ao jornalista, que ficou estupefato com o manancial que havia recebido nas mãos. Audálio logo percebeu que aquela mulher era uma voz do interior da favela capaz de falar sobre a realidade da favela. Ele diz assim: escritor nenhum poderia escrever melhor aquela história, a visão de dentro da favela. Alguns trechos dos cadernos foram publicados em uma reportagem na Folha da Noite do dia 9 de maio de 1958. Outra parte saiu na revista O Cruzeiro, publicada no dia 20 de junho de 1959. No ano a seguir, em 1960, surgiria a publicação do livro Quarto de Despejo, organizado e revisado por Audálio. O jornalista garante que o que ele fez no texto foi editar de modo a evitar muitas repetições e alterar questões de pontuação. De resto, ele disse, trata-se dos diários de Carolina na íntegra. Com o sucesso de vendas, que foram mais de 100 mil livros vendidos em um único ano, e com a boa repercussão da crítica, Carolina estourou e passou a ser procurada por rádios, jornais, revistas e canais de televisão. Muito se questionou na época sobre a autenticidade do texto e alguns atribuíram ao jornalista e não a ela. Mas muitos também reconheceram que aquela escrita conduzira com tal verdade só poderia ter sido elaborada por quem estivesse vivenciado aquela experiência. O próprio Manuel Bandeira, leitor de Carolina, afirmou na legitimidade da obra. Assim, ninguém poderia inventar aquela linguagem. Aquele dizer as coisas com uma extraordinária força criativa, mais típico de quem ficou no meio do caminho da instrução primária. Como apontou Bandeira, na escrita de Quarto de Despejo, é possível localizar características que dão pistas ao passado da autora e que demonstram ao mesmo tempo a fragilidade e a potência da sua escrita. Carolina Maria de Jesus nasceu no dia 14 de março de 1914, em Minas Gerais. Ela foi uma mulher negra, mãe, solteira e mãe de 3 filhos, catadora de lixo, favelada, marginalizada. Foi instruída até o 2º ano em uma escola primária de Sacramento, no interior de Minas Gerais, e assumiu assim: eu tenho apenas 2 anos de grupo escolar, mas procurei formar o meu caráter. Semi-analfabeta, Carolina nunca deixou de escrever, ainda que fossem cadernos encardidos, amontoados cerca de afazeres domésticos e trabalhos de catadora e lavadora de roupa na rua para sustentar a casa. Foi na Rua A, no barraco número 9 da favela do Canindé, em São Paulo, que Carolina deixou registradas as suas impressões cotidianas. Seu livro Quarto de Despejo foi um sucesso de vendas e de crítica e acabou por ser traduzido para mais de 13 línguas. Nos 3 primeiros dias após o lançamento, mais de 10 mil exemplares foram vendidos e Carolina virou um fenômeno literário da sua geração. E com isso daqui, a gente tem a importância de escrever histórias, de escrever livros. Com eles, a gente consegue influenciar gerações. Então, Reinante, eu quero pedir para você deixar um comentário aqui falando o que é que você achou desse vídeo, o que é que você achou desse livro. E comenta aí para eu saber, é muito importante pegar esses códigos com você também.
Beleza? Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!